Olá, eu sou Bianca Guedes, mãe do Bernardo e da Beatriz, tenho 25 anos. E nesse mês da conscientização do autismo eu vim falar um pouquinho da minha experiência como mãe do Bernardo, que é autista nível 1 de suporte. Então, referente ao processo de diagnóstico de Bernardo em si, desde a primeira experiência com a primeira consulta até o laudo, foi muito rápido, foi em questão de 2 meses, a gente já tinha um laudo estipulado. Mas a maior dificuldade durante todo o processo foi eu mesma, porque eu já tinha encaminhamentos de Bernardo desde 1 aninho de idade, ele já apresentava sinais desde bebezinho, mesmo antes de 1 ano de idade, mas a gente mora numa sociedade onde é difícil aceitar, e para mim também, para todos que acham que foi fácil, mas não foi fácil aceitar. Então a maior dificuldade para mim foi eu mesma ter dado esse primeiro passo. Mas o processo desde o levantamento de tese até o laudo com o neuropediatra foram de 2 meses. Em relação às emoções, eu como mãe, quando fui investigar, eu já tinha essa predisposição, sabendo que o meu filho tinha algo de especial. Então a minha emoção foi de alívio, digamos assim, porque meu filho tinha uma dificuldade, ele passava esse sofrimento sozinho, e a partir daí eu como mãe pude ajudar, auxiliar, ele pôde ter o acompanhamento necessário. Então, de emoção mesmo para a família, não foi nenhum momento de destreza, de tristeza, de desalegria, foi apenas uma sensação de alívio, porque agora a gente poderia compreender melhor e dar a ajuda necessária que ele precisava para seguir daí em diante. Em relação à rotina do Bernardo, continua normalmente. Hora para dormir, hora para acordar, hora de comer, hora de fazer as atividades, um tempinho para assistir. O que mudou mesmo no dia a dia foi como a gente lidou com os desafios. Como ele lidava em relação ao banho, ele é hipersensível ao toque, então a gente colocava ele para banhar em água à temperatura ambiente ou água fria, às vezes em dias de 37 graus, e ele não se adaptava, ele chorava em relação a lavar o cabelo, em relação às roupas em si, que ele tem uma peculiaridade que não é qualquer roupa que ele veste. Então, o que mudou mesmo no dia a dia foi a forma como a gente pôde enxergar e pôde acolher ele de forma muito mais empática às situações que ele passava. Em relação ao dia a dia, a gente pode compreender melhor e se conscientizar das questões que ele passava e ele sofria de certa forma em relação à seletividade alimentar. A seletividade de um autista não é como a seletividade de uma criança em desenvolvimento normal. Então, hoje ele come, amanhã ele já não come. Uma criança que tem seletividade alimentar de forma normal, ela não come por um tempo e pode passar a comer ou vice-versa. Mas Bernardo é de um dia para outro, é de uma hora para outra. Em relação ao toque, ele é muito sensível ao toque. Então, o carinho é só quando ele permite que a gente possa dar. Em relação ao som, a gente não pode participar de festas escolares, então tivemos que colocar isso na nossa adaptação, porque ele não se relaciona em lugares cheios e com muito som, porque ele tem hipersensibilidade auditiva. E muitos outros fatores que eu tive que estar observando e agregando e entendendo e compreendendo para que ele não passe mais tudo que ele passou até o dia chegado do laudo, para a gente poder compreender tudo que passava na cabecinha dele, tudo que ele passou de certa forma sozinho, sem ter um acompanhamento e uma compreensão familiar. Vamos falar em relação aos recursos, né? E vamos falar um pouquinho sobre a rede de apoio familiar ou de amizades. Hoje, na situação atual que eu me encontro com 2 crianças e um autista, eu não tenho rede de apoio familiar, eu não tenho esse acesso, mas o que tem sido a minha rede tem sido o tratamento que ele faz semanalmente, com a psicóloga e a psicopedagoga. Os recursos aqui em Formosa, infelizmente, são um pouco escassos, tanto na rede pública quanto na particular. Então, não encontramos especialistas da área com muita facilidade. Hoje, de 4 acompanhamentos que Bernardo deveriam fazer semanal, ele só faz 2. É a psicóloga e a psicopedagoga Elizabeth. Ele precisaria de terapia ocupacional, que também não encontramos aqui, e fonoaudiólogo, ele está tendo uma certa seletividade, apesar daqui também não ter. Então, esses recursos são um pouco escassos, né? Tanto da área familiar quanto da área profissional, que temos que fazer semanalmente, mas a gente vai levando, a gente vai dando o nosso jeitinho, e um dia de cada vez, um passo de cada vez. Tem dias melhores, dias piores, mas a gente vai conseguindo lidar com a situação. Em relação aos preconceitos e estigmas, né? A gente ouve muito aquela palavrinha, nossa, e será se o laudo tá certo? E seu filho é autista mesmo? Gente, isso é a coisa mais chata de se responder, porque a gente que é mãe atípica e conhece a realidade de uma criança autista,
é muito difícil lidar com uma sociedade que não tem conscientização, não tem respeito e empatia, né? Sobre eu não entendo, mas joguei no Google e passei a ver certas questões e não é assim. Um autista, ele é muito característico, ele é um quebra-cabeça, porque são pessoas com particularidades e cada um desenvolve de uma maneira diferente. Apesar de serem crianças especiais com deficiência, eles têm as suas particularidades. Então nem todo autista é igual, temos 3 graus de autismo, né, 3 graus de suporte, então não significa que porque o meu é 1, ele não é tão importante quanto o 3, que precisa de suporte também. Então falta essa questão de entendimento e de empatia das pessoas entenderem e enxergarem, porque quando eles verem uma crise que o Bernardo tem, e ele tem muitas, as pessoas querem palpitar, mas elas não entendem aquilo que passa, o que uma mãe passa no dia a dia. Então eu tenho enfrentado muito isso, muitas dessas perguntas, tanto nas redes sociais quanto pessoalmente, mas a gente vai lidando, né? Eu espero que nesse mês as pessoas possam realmente se conscientizar, entender, aprender e respeitar o próximo. Em relação aos conselhos para as mamães, porque eu também já passei por isso, de ter um filho onde eu não entendia o comportamento, eu não compreendia, mas ao mesmo tempo eu ouvia muito das pessoas de fora, é birra, é porque é mimado, vamos deixar de dar ouvido às pessoas que não têm entendimento e vamos buscar realmente a ajuda necessária para os nossos filhos. Eu tenho certeza e posso garantir de todo meu coração que a partir do diagnóstico a gente tem uma melhora absurda, porque os nossos filhos podem estar fazendo acompanhamento, então não fechem os olhos. Eu falo sempre que nós mães sentimos, né, quando há algo diferente. Eu demorei muito para dar o primeiro passo e quando eu olho para trás e vejo que se eu tivesse corrido atrás do diagnóstico antes, Bernardo teria sido acompanhado antes. Hoje ele é outra criança, né, comparado desde o primeiro dia de acompanhamento até hoje, ele mudou da água para o vinho, a fala dele se desenvolveu. Em questão de socialização, a gente sabe que todo autista tem tendência a ser depressivo ou ansioso. Bernardo já apresentou os primeiros sinais, ele rói todas as unhas da mão, todas as unhas dos pés, mas com um acompanhamento, com todo o processo que a gente está se esforçando ao máximo para dar para ele tem melhorado de uma forma assim gratificante. Então meu conselho para as mamães são: não deixe de lado, não deixe para depois, não deixe para amanhã. Se seu filho tem comportamento diferente, você vê que ele é sensível ao som, sensível à luz, sensível ao toque, sensível ao ambiente, procure ajuda. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque vivemos numa geração que ainda esse assunto não está tão em pauta como gostaríamos. Então muitas pessoas não compreendem ainda, mas a gente pode passar a compreender e ensinar cada vez mais as pessoas, passar essa mensagem adiante, passar essa mensagem para as escolas, para as pessoas. Teve um evento muito importante na sexta-feira, que era sobre a conscientização do autismo, né, que foi fornecido pela APAE. Tinha muitas mamães lá, mas eu gostaria que tivesse muito mais. Não só as mamães atípicas, mas pessoas também interessadas em conhecer, né, sem ser aqueles conhecimento que a gente tem sobre redes sociais que são nos dados. Então, para que as escolas possam estar abrangendo técnicas, tendo palestras, abraçando mais pessoas a conhecer, para que tenhamos uma comunidade mais cheia de respeito, né, e de entendimento. Eu vi um texto que diz que nós pais não podemos esperar as escolas ensinar nossos filhos como tratar os próximos. E como eu vou ensinar meu filho a incluir alguém se nem eu sei incluir ainda? Então, que nós possamos aprender, possamos passar para gerações futuras, para que tenhamos um país um dia, é minha esperança, totalmente incluso todas as pessoas, não só pessoas com TEA, com qualquer dificuldade, com qualquer deficiência, né, que possamos aprender mais. Eu agradeço muito a oportunidade de estar falando um pouquinho aqui da minha vida, da vida do meu filho, porque para mim não foi o fim do mundo. O diagnóstico para cá foi o que me deu cor. É por isso que o autismo ele é caracterizado com várias cores, né? Ele deu cor à minha vida. Ele me deu sentido, ele hoje me ensina a ser uma mãe melhor a cada dia, a buscar o melhor a cada dia, a compreender as dificuldades e passar por isso com ele. Então hoje, eu como uma mãe que procurei entender, posso passar cada dificuldade com meu filho, em vez de deixar que ele se vire ou que ele se resolva. Então é isso, eu agradeço muito a Revista Formosa por esse convite. Bernardo, hoje estou aqui representando todas as mamães atípicas, que eu imagino que muitas mamães passam por isso, por situações que só nós entendemos,
mas eu espero que logo, logo, muito mais pessoas possam estar entendendo e transmitindo, né, essa mensagem para todos. Muito obrigada.